Opa! A segunda é você não reclamar das circunstâncias. Gente, olha que legal isso daqui. Reclamar significa clamar novamente. Reclamar. Pedir com insistência uma coisa devida ou justa. Reclamar o prometido. Quando você fica reclamando, normalmente a gente reclama de problema. E o que você está fazendo? De novo, nutrindo, alimentando, regando, cultivando o problema. Reclamar não traz solução. Não traz solução. O que traz solução é você perceber qual é o fato, entender o que está ruim e, a partir disso, criar uma estratégia positiva, que pode ser tanto de atuação sua, quanto de influência, quanto de sugestões. Então, tem muita... eu não concordo com a política, eu não concordo com isso. A política pode ser, inclusive, a política da empresa, pode ser um relacionamento em casa. Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Qual é a sua sugestão? O que você acha que poderia ser feito de diferente? Às vezes, a gente não concorda com aquilo, é uma coisa que está impactando a gente muito mal, de forma muito negativa, mas a gente também não sabe como fazer diferente. E, às vezes, aquilo que a gente está sendo impactado é um preço que a gente tem que pagar por uma coisa ruim, mas que é a melhor solução mediante um cenário. Então, por exemplo, o preço que a gente está pagando hoje em dia com relação à quarentena, o preço do isolamento social é chato? É chato. Adianta reclamar? Não. Qual é a alternativa, gente? Qual é a alternativa do isolamento social? É colapsar o sistema de saúde, é ter muito mais gente contaminada, é você colocar em risco a sua vida, é a vida de pessoas que você ama, é a vida de pessoas que você nem conhece. E aí? Você está disposto a pagar esse preço? É isso que a gente precisa entender. Não aguento mais ficar em casa. Cara, vamos buscar uma solução, então. O que pode ser feito? Como é que a gente pode melhorar a nossa permanência em casa nesse momento? Então, são pequenas coisinhas que a gente tem que ver, porque quando a gente reclama, a gente não busca solução. A gente se coloca numa situação de vítima, tá até aqui escrito isso. A gente se coloca numa situação de vítima muito grande em que, meu Deus, eu não aguento mais essa situação, assim, 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 assado, e a gente está esperando que uma missão resgate de que alguém venha aqui e tire a gente dessa situação. E isso não vai acontecer. Reclamar, de novo, é você nutrir o problema, é você se colocar numa posição de vítima aguardando ser resgatado. A característica mais forte das reclamações é a fuga da autorresponsabilidade. É o olhar que acontece consigo e ao seu redor como se você não tivesse poder de influência. E isso não é verdade, gente. Quando a gente fica reclamando, a gente tira o foco das coisas erradas e indesejadas da gente e coloca nos outros. Então, a gente reclama das circunstâncias, das situações e não percebe o que a gente pode fazer para mudar aquilo. Reclamar, às vezes, Eu tenho uma amiga que ela uma vez falou assim, Débora, mas reclamar é terapêutico. Porque às vezes é divertido, né? Parece que você tira de dentro de você um peso muito grande e coloca aquilo para o universo. Só que muitas vezes, quando você reclama, você tira esse peso de dentro de você, mas você espalha isso para todo mundo que está em volta de você. E aí? Qual é a solução que tem? Agora são mais pessoas contaminadas com aquela reclamação. Então, o reclamar significa que você é um pobre coitado que está lá naquela situação, que você gostaria que fosse diferente, mas que não depende de você. E, em vez disso, se coloca no centro e fala, cara, mas o que eu posso fazer de diferente? Ou então, se isso é inevitável, o que eu posso fazer para minimizar os impactos negativos? Uma pessoa que reclama, ela se exime dos acontecimentos. Ela olha de fora como se fosse um espectadora apenas. Ela tá lá, olha, tá vendo? Ih, falei que ia dar errado, né? Cara, falou que ia dar errado, mas o que você fez para dar certo também, né? É como se visse o circo pegar fogo e deixasse, ao invés de vir tentar apagar o incêndio. Então, é uma pessoa que não vai dar certo, não.
Não vai dar certo, não. Vai dar errado. Ih, falei que ia dar errado. Caraca, mas pelo menos eu tô aqui trabalhando, tentando fazer dar certo. E você só tá aí falando que vai dar errado? Mas o que você fez para tentar dar certo? Então, sai dessa posição de reclamação e vem muito mais para uma posição de protagonista. Ou a gente age com interesse na solução, ou a gente age reclamando e colocando a nossa força no problema. De novo, é o foco. Pessoas vitoriosas não perdem tempo reclamando e se lamuriando, focando no problema. Elas focam no que tem de bom, na solução, nas possibilidades e no que podem melhorar. Reclamar, gente, essa minha amiga que fala que reclamar é terapêutico, reclamar consome uma energia muito grande e faz com que você consuma também o seu tempo numa coisa que é só... ela tem uma expressão tão engraçada, agora eu não lembro. Mas você só está falando, e aquilo não está gerando nenhuma solução. Quando aquela conversa acabar, quando aquela reclamação acabar, você vai voltar para a mesma situação de antes. Veja bem, não reclamar não significa não reconhecer um problema, tá? Significa que quando você reconhece o problema, em vez de você gastar sua energia reclamando, você vai gastar a sua energia buscando uma solução, vendo o que você pode fazer para melhorar aquela situação. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou mau desempenho e fingir que não viu. Não impede de olhar seus filhos, seus parceiros nos olhos e, sem reclamar, dizer o que espera deles. Você escolhe a qualidade das palavras que usa. Esse é o seu plantio. Então, tem muito a ver com a nossa aula de inteligência emocional também, com o que eu falei do sequestro emocional. Na hora que você está reclamando, você de novo está no sequestro emocional. Você está pegando o problema, colocando foco, gritando, berrando. E aí, o que você pode fazer de diferente? Em vez de ir lá reconhecer aquilo, colocar ordem, cara, não é assim, não é assado, falar o que você precisa fazer, que seja feito, como é que você espera que essas pessoas se comportem. Não é você fingir que não viu, tá bom, não vou reclamar. Não, em vez de reclamar, orientar para a solução. E é fundamental para o sucesso das 6 leis da autorresponsabilidade que você possa confrontar os outros com a verdade, dizer suas expectativas e trazer evidências e seus sentimentos em relação a essas evidências. Quando a gente fala das 6 leis da autorresponsabilidade, quando eu falo não criticar, não reclamar, não significa se omitir, muito pelo contrário, significa se posicionar de forma assertiva. Como é que você ajusta a sua comunicação para você conseguir alcançar os resultados que você quer com a mensagem que você está passando? Porque quando você está passando uma mensagem, o seu objetivo não é magoar o outro, o seu objetivo não é ferir. Mesmo quando você está criticando, o seu objetivo, eu tenho certeza que não é só espizinhar o outro. Você provavelmente identificou um problema e talvez você ainda não tenha identificado a solução e você está lá verbalizando aquele problema de forma descompensada. Mas o que você quer, na verdade, é a solução. Então, se você começa a rever a sua forma de se comunicar, você para de criticar e de reclamar e aprende a trazer as pessoas para o seu lado na busca pela solução.